quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? Mais um dia para nossa semana, graças a Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom! Então, como vocês sabem, ontem tivemos mais uma atividade maker, onde tia Bárbara e Dodô ainda estamos esperando a foto, não é, Dodô? Dessas atividades maker da Semana da Criança. E também falamos de como a gente faz para o nosso dinheiro sobrar e como a gente pode dar valor ao trabalho, tanto das pessoas como de todas as profissões. Não foi quarto ano? Então hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais do conto e crônicas, onde a gente vai ver qual é a diferença entre esses dois, tá? Contos que a gente sabe que são alguns contos de fadas também, e crônicas que são textos mais jornalísticos, onde a gente vai ver a diferença dos dois hoje, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Vamos agora para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo. E não esquece, no final da nossa aula hoje também tem uma nova atividade maker devido à Semana da Criança. Certo, meus amores? Vamos lá! Bom, meus amores, hoje nossas operações, página 66, vamos continuar fazendo subtrações, porém hoje com vírgulas, certo? Como vocês podem ver aí, tia Bárbara já montou as duas operações da primeira questão, letra A e letra B, tá? E vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer as subtrações e vocês vão ter que fazer a letra C e a segunda questão, que é um probleminha. Combinado? Então vamos lá. Primeiramente, a letra A, que é 7,328 menos 2,161. Então, vamos lá. 8 menos 1, a gente sabe que é 7. Pode ser 2 menos 6? Não. 6 para 12, que é quanto, quarto ano? 6. Muito bem. 6 e vai umzinho aqui. 3 menos 2, 1. Desce a vírgula. 7 menos 2, quanto é? 5. Então, fica 5,167, certo? Vamos lá agora para a letra B. Mesma coisa. Vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 1, 0. Pode ser 3 menos 6? Não. 3 menos 6 é 6 para 13. 6 para 13 é quanto, quarto ano? 7. Muito bem. 7, coloca umzinho aqui e desce a vírgula, certo? Deixa a tia Bárbara escurecer esse 0 aqui. Pronto. Então, 7 menos 2, que a gente sabe que é quanto? 5. E 6 menos 2, que são 4, que fica 45,70. Certo? Então, como a tia Bárbara já falou, vocês vão fazer aí tanto a letra C, que está faltando, e a segunda questão, que também é um probleminha envolvendo a subtração, certo? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, começando com uma historinha de um conto de fadas. Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe em uma casinha num bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa com chapéu vermelho. Uma manhã, sua mãe a chamou. Chapeuzinho, leve estes doces para a vovó, mas evite o caminho da floresta, que é muito perigoso, e não fale com estranhos. Tudo bem, mamãe. Irei pelo bosque. No caminho, Chapeuzinho ia cantando distraída e observando as flores e passarinhos, quando ouviu: Onde está indo, linda menina? Vou visitar minha vovó, que está um pouco doente. Respondeu Chapeuzinho para o lobo, sem sentir medo, porque ele fora muito gentil. Por que você não vai pelo caminho da floresta, que é mais perto e mais seguro? Perguntou o esperto lobo.
Chapeuzinho não queria desobedecer sua mãe, mas tinha pressa em ver a avó. Por isso, resolveu seguir o conselho do lobo. Este foi ainda mais rápido e chegou antes da menina, batendo a porta. Quem está aí? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho. Respondeu o lobo, disfarçando a voz. Entre, minha querida. O lobo entrou e de uma só vez engoliu a vovozinha. Depois, colocou suas roupas e foi para a cama esperar a menina. Quando chegou à casa, Chapeuzinho se assustou. Para que estes olhos e orelhas tão grandes, vovó? É para te ouvir melhor, minha querida. E essa boca enorme? É para te comer. Falou o lobo, pulando da cama e correndo atrás da menina. Chapeuzinho fugiu desesperada, gritando por socorro. Um caçador que por ali passava escutou a menina e veio ajudá-la. Ele matou o lobo malvado e tirou a vovó de dentro de sua barriga. As duas se abraçaram por um longo tempo. Depois, foram todos juntos até a cozinha apreciar os deliciosos doces da cestinha de Chapeuzinho. Como vocês sabem, né, e também viram no vídeo, hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais, tanto conto quanto crônica. Então, como vocês viram o conto da Chapeuzinho Amarelo, né? E para isso, vamos agora entender o que é um conto. Um conto, principalmente, ele é uma narrativa curta, ou seja, ele vai narrar uma pequena história, ou seja, vai contar uma pequena história. Narra acontecimentos ou situações. Quando a gente vê, né, aí na Chapeuzinho Vermelho, que o vídeo que vocês assistiram, o que foi que ele narra aí? O acontecimento da menina que foi na casa da avó e acaba passando por uma situação que foi a questão do lobo, certo? Personagens. Os personagens, gente, no gênero textual do conto, ele pode ser animais, seres humanos, seres imaginários ou até coisas. Como assim, tia Bárbara, coisas? Lembram o livro, o filme da Bela e a Fera? Não tem aquelas coisas que se mexem, que conversam com a Bela, que geralmente são os móveis da casa, pratos, talheres, xícaras e tudo mais? Pronto, então ali também fazem parte, né? Aquelas coisas fazem parte de personagens daquele filme da Bela e a Fera, que também é um conto adaptado para o cinema, certo, gente? Apresenta um narrador, ou seja, narrador é aquele que vai narrar a história, ele vai contar a história pra gente, certo? E também sempre tem em um lugar ou um tempo, sempre vai se passar num lugar ou em um tempo aquilo ali. A gente não pode saber, às vezes, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual foi o tempo e o local que acontece aquela história, mas a gente sabe, naquele tempo, sempre tem, né? Era uma vez, naquele tempo, na cidadezinha Pererê, que vem um narrador contando. Então, como a gente sabe, sempre essas histórias acontecem em um determinado local, em um determinado tempo, mas nem sempre a gente consegue identificar qual o tempo que essa história se passa. Certo, meus amores? E conto vem de onde? Conto, a palavra do conto vem da palavra contar, ou seja, narrar. Contar uma história que, como a gente já viu, são histórias curtas, onde acontecem acontecimentos e situações, né, a partir de personagens que podem ser de animais, seres humanos, seres imaginários e coisas que passam em um determinado tempo e em um local e apresenta um narrador que ele vai nos contar toda essa história, certo? Bom, gente, a gente falou dos personagens, né, do conto, mas também no conto tem um fato. Ele sempre vai ter um personagem principal. Como assim, tia Bárbara? Vai ser o personagem onde aquela narrativa vai falar exclusivamente dele. Como assim? Por exemplo, a história de Branca de Neve e os 7 anões. Branca de Neve, ela é o quê? Ela é a personagem principal e os anões são os personagens secundários. Mas por que, tia Bárbara, ela é a principal? Porque conta toda a história dela. Que ela foge da madrasta má, que vira bruxa, tenta envenenar ela,
que ela foge porque ela quer tirar o coração dela, porque ela é mais bonita do que a Rainha Má, certo? Então conta e narra a história de Branca de Neve, sendo Branca de Neve a personagem principal, certo, gente? Também a gente vê que no conto ele tem uma estrutura. Como é que a gente faz para escrever um conto? Ele tem uma estrutura, ele não pode ser escrito de qualquer forma. Primeiramente, a gente vai encontrar uma introdução ou uma apresentação, que essa introdução vai contar o fato inicial, vai nos mostrar qual é a personagem principal e também o local da história. Mas, tia Bárbara, como assim vai contar o principal fato, o fato inicial da história? A gente vai descobrir, certo? Se vai falar, vamos dizer, a história de Chapeuzinho Vermelho. O fato inicial é que ela ia fazer o quê? Levar uma cesta de doces para a vovó. Então esse é um fato inicial, onde também a gente descobriu que a personagem principal foi a Chapeuzinho Vermelho e o local se passava na floresta que ela teria que atravessar para chegar na casa da vovó, certo? Então, depois a gente encontra o desenvolvimento dessa história. Como assim, tia Bárbara, o desenvolvimento? Ele vai apresentar todos os acontecimentos e situações que se sucederam após ao fato inicial. Ou seja, ele vai descrever como foi todo o passar desse personagem para chegar nessa questão que era o fato inicial. Chapeuzinho Vermelho tinha o fato inicial de chegar na casa da vovozinha. Só que no meio dessa questão, quando ele foi no local que era a floresta, a gente não sabe que acontecem fatos onde ela encontra o lobo mau, que o lobo mau se finge de bonzinho, e que ele vai lá, convence Chapeuzinho Vermelho a dizer que vai para casa da vovó. Nesse meio tempo ele vai lá, come a vovó, né? Coloca a roupa da vovó para fingir que é a vovó, para também pegar Chapeuzinho Vermelho. Então tudo isso são o desenvolvimento do fato que acontece, tá? E depois vem o desfecho. Mas, tia Bárbara, o que é o desfecho? É o fim da nossa história, onde a gente vai ver a solução que foi dada para aquele personagem resolver o seu problema que aconteceu inicialmente. Como a gente viu, inicialmente o problema da Chapeuzinho Vermelho era chegar na casa da vovó, passando pelo local que ela foi, que foi o desenvolvimento que acontece na floresta enquanto ela não chega na casa da vovó. E o desfecho que acontece é o quê? Que quando ela chega lá, o lobo vestido de vovó quer também pegá-la, mas o caçador chega e consegue reverter essa situação. Então esse é o desfecho, o final da história, certo? Quarto ano. Então agora a gente vai ver aqui um mapazinho bem estruturado para a gente entender de fato o que é um gênero textual conto, certo? Vamos lá. Então, como a tia Bárbara falou, né, uma estruturazinha aqui para a gente saber de fato o que é o conto. Então, o conto, ele vem com o objetivo de estimular a imaginação. Ou seja, quando o narrador vem ali nos contando aquela história, narrando aquela história, a gente vai o quê? Imaginando os personagens como eles são, o local onde se passa a história. Tudo isso a gente faz o quê? Imagina quando a gente está ouvindo uma história, por exemplo. E vem através de o quê? Narrativa de fatos ou acontecimentos imaginários. A história de Chapeuzinho Vermelho, ela aconteceu de fato real? Não, né? É o quê? Um fato, um acontecimento imaginário, que veio da cabeça de alguém que foi lá e escreveu e nos conta aquela história, certo? Que apresenta o quê? Um lugar, que no caso de Chapeuzinho Vermelho foi a floresta. Um tempo que a gente não sabe, foi um tempo, né? Por aí, que a gente não consegue descobrir esse tempo que foi acontecer a história de Chapeuzinho Vermelho. Um narrador que ele vem narrar pra gente a história de Chapeuzinho Vermelho. Acontece a ação, que é a ação do lobo, né? E vem o personagens. Tanto o personagem principal, que é a Chapeuzinho Vermelho, quanto os personagens secundários. Que a gente vê o lobo mau, a vovó e o caçador, certo? O quarto ano. A gente vê também, em toda essa questão assim do conto, a questão que a gente mais conhece são histórias de contos de fadas. Não é isso? Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre essas histórias de contos de fadas. Vamos lá? Bom, a respeito dos contos de fadas, a gente pode perceber que foi o quê?
histórias escritas com muita imaginação. Mas por que Tia Bárbara escrita com muita imaginação? Imaginem aí vocês como é que deve ser escrever uma história onde a gente tem que colocar os personagens dessa história, tanto o principal quanto os secundários, onde a gente tem que imaginar onde foi esse local, imaginar o tempo que isso aconteceu, imaginar todo o desenvolvimento da história, a situação, o acontecimento, o final dessa história. Então, para a gente escrever um conto, principalmente o conto de fadas, a gente tem que ter muita imaginação para poder conseguir escrever e imaginar toda essa história que o narrador vai o quê? Nos contar. Certo, gente? Outra coisa, nos contos de fadas a gente geralmente vê heróis e heroínas, vilões, né? E vilãs, também há vilãs, príncipes e princesas, onde cada um ele vai ter o seu papel-chave na nossa história do conto de fadas, certo? Então, o que acontece? A gente vê aqui a diferença entre protagonistas e antagonistas. Os protagonistas nos contos de fadas são sempre os mocinhos, ou seja, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, elas são as antagonistas, são as mocinhas do conto de fadas. As protagonistas, né? E as antagonistas são geralmente os vilões. O Lobo Mau, a Bruxa Má, certo, gente? Esses são os antagonistas, que são os vilões que aparecem nos contos de fadas, certo? A gente conhece, gente, vários contos de fadas. Como uns exemplos que Tia Vara já falou, Branca de Neve, a Bela e a Fera, Bela Adormecida, que é a princesa Aurora, Shrek também, ele é um conto de fadas, tá? Ele quebra o tradicional, porque a gente tá acostumado a ver príncipes e princesas lindas, maravilhosas, e a gente vê que Shrek é diferente, né? Aí vem a Princesa e o Sapo, Frozen e vários outros que a gente conhece, certo, meus amores? Então, agora que a gente já conhece também o gênero conto, agora a gente vai conhecer também o gênero textual crônica, certo? Aí Tia Bárbara esqueceu de falar o conto de fadas mais bonito que ela acha, a da Pequena Sereia, certo? Que conta a história de Ariel, tá bom? Então agora vamos lá aprender o que é crônica. Isso a gente já viu, né? O gênero conto, agora nós vamos ver o gênero crônica. O gênero crônica, como a gente pode ver, é um texto que ele vai falar sobre assuntos cotidianos. Como assim, Tia Bárbara? São assuntos que acontecem no dia a dia, onde o escritor vai falar sobre, escrever uma crônica rápida sobre esse assunto, certo? Então, geralmente em caráter jornalístico. Por quê? Porque ele vem sempre em meios de comunicações. Podem ser nas revistas, nos jornais, telejornais. Então, são crônicas que vão de caráter jornalístico, certo? Como Tia Bárbara já falou, são textos curtos, tá? Usados para meios de comunicação, no jornal, revistas e entre outros. E tem como objetivo entreter os leitores e o fazer refletir. Como assim, Tia Bárbara, entreter esses leitores? Porque o gênero crônica, ele geralmente vem acompanhado do humor e do sarcasmo. O que é isso, Tia Bárbara? Ele vai trazer um toque de humor e de sarcasmo nesses textos para que façam com que o leitor ele refletir. Como assim, Tia Bárbara? Refletir através daquele texto. Por quê, gente? Porque esse texto, além de tudo, dele trazer assuntos cotidianos, ele vai trazer também assuntos da vida e do comportamento humano. Então, um desses objetivos, além de entreter o leitor, é fazê-lo refletir sobre aquele assunto que está sendo tratado naquela crônica. Por exemplo, pode ser que eles estejam escrevendo um assunto de crônica, um texto de crônica, né? Um texto sobre política. Que a gente está nessa questão de política, né? De eleições. Então, vai lá um escritor, um jornalista, ele vai escrever uma crônica onde ele vai usar o humor e o sarcasmo. Ou seja, ele vai dar toques, assim, de piadas, vamos dizer assim, né? De piadas, e como se a gente tivessem rindo de algum desses candidatos a prefeito, por exemplo. Então, ele vai usar esse tom de piada, de humor e de sarcasmo
para fazer como a gente usa na linguagem mais popular, tirar onda, vamos dizer assim, com aquela pessoa. Talvez algum acontecimento que esse candidato fez, né, no exemplo, o candidato fez, e esse autor, ele vai transformar esse texto em piada, onde vai fazer com que o leitor, que no caso somos nós, possamos refletir sobre aquilo que aquele candidato falou ou fez. Entenderam? Então, o objetivo da crônica é esse, levar o leitor a refletir sobre o texto e também entreter, porque a gente sabe que quando a gente lê, a gente vai ser, né, a gente imagina, a gente fica entretido, a gente relaxa a nossa mente, certo, gente? Então, ler é isso, ler é a gente, como todo mundo já sabe, é viajar sem sair do lugar, porque a gente pode conhecer vários lugares, vários tempos, várias épocas, várias histórias, só apenas usando a nossa imaginação, certo, meus amores? Então, agora, a gente vai ver também que as crônicas, elas se aproximam bastante de um conto. Por quê? Porque, às vezes, eles vêm narrando uma história, né? Como a gente viu, o conto é através de narração. E quando ele vai adquirir aquele caráter mais descritivo, ele vai ser, né, dissertativo, ele vai ser um texto mais jornalístico, porque ele vai falar daquele assunto cotidiano, ele vai falar lá, descrever o que foi que aconteceu desse fato cotidiano, certo? Como tia Bárbara já falou, né, a crônica precisa ser um texto curto que vai entreter e fazer o leitor refletir, certo, meus amores? Então agora a gente vai ver quais são as características que estruturam uma crônica, certo? Vamos lá. Bom, gente, esses são os 3 principais pontos que caracterizam uma crônica. O primeiro deles é o uso de poucos personagens ou nenhum. Um autor pode simplesmente escrever um texto onde ele vai falar de alguma situação cotidiana onde ele não vai envolver nenhum personagem, ninguém, certo? Ou pode envolver uma ou 2 pessoas, ou, como Tia Bárbara já falou, nenhuma pessoa. Simplesmente um texto curto que fala de alguma situação cotidiana, certo? Também vai ter um caráter crítico do comportamento ou de situações. Lembrando que caráter crítico nem sempre é uma crítica negativa, tá, meus amores? Crítica pode ser uma crítica positiva ou uma crítica negativa. Como é uma crítica positiva? Uma crítica positiva é dizer, elogiar, por exemplo, o trabalho de um candidato a prefeito, como a gente está usando os exemplos. Entendeu? Então, vai usar nessa crônica uma crítica positiva de um comportamento ou uma situação que aquele candidato teve. Mas também pode ser uma crítica negativa, onde o autor vai criticar negativamente o comportamento ou alguma situação que aquele candidato passou. Certo? Então, lembre-se, crítica nem sempre é uma crítica negativa. Ela pode ser uma crítica positiva quanto uma crítica negativa. E a crítica positiva é uma crítica construtiva, ou seja, vai nos ajudar a perceber onde a gente está acertando, certo? E também, como tia Bárbara já disse, né, vai ter uma pitada de humor, de ironia e de sarcasmo nas crônicas. Quando o autor vai ali escrever a sua opinião a respeito daquela situação, ou aquele comportamento de determinada pessoa, determinada situação, ele vai usar tanto essa pitadinha de humor, de sarcasmo e de ironia. Certo, meus amores? Então, esse é a nossa característica de um texto do gênero textual crônica. Certo, meus amores? Bom, meus amores, então, vamos fazer um resumão do que a gente viu aqui hoje. Primeiramente, nós vimos o gênero textual conto, onde a gente viu que nesse conto precisa-se ter um narrador, um personagem principal, personagens secundários, não é? E também vamos encontrar contos de fadas, onde tem vilões, mocinhas, príncipes e princesas também. Também vimos que ele é um texto onde a gente escreve narrando, usando muita imaginação, porque a gente tem que imaginar também, quando a gente está lendo, o lugar, o espaço que está acontecendo aquela história, como são os personagens, como é a característica deles, né? Tudo isso a gente tem que observar no gênero conto, que são textos curtos, que geralmente são histórias para crianças, tá? E também tem histórias também para
adultos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esses contos de fadas que a gente conhece, eles são reescritas para crianças. Mas, na verdade, foram contos que foram escritos para adultos. Certo, gente? Outra coisa que a gente viu hoje foi o gênero crônica, onde a gente viu que são um gênero que é utilizado mais no meio jornalístico, onde ele vai ter sempre uma pitadinha de humor, de sarcasmo e de crítica, né, de ironia, e que essa crítica ela vai ser tanto positiva ou negativa. Não foi isso? A gente viu também que ele é um texto usado mais para meios de comunicações, como revistas, jornais, telejornais e etc. Certo? Então hoje a gente vai fazer uma atividade maker bem diferente. Hoje nós vamos brincar de agente secreto. Bom, gente, como agente secreta que eu estou hoje e vocês também aí, vocês vão ter que fazer 5 desafios e mandar foto para tia Bárbara, certo? O primeiro desafio de hoje é se vestir como um espião, assim como tia Bárbara está, ó, toda escondida, de chapéu e de óculos para ninguém me reconhecer, tá? Então, vai se vestir de espião aí, vai mandar foto para tia Bárbara, não esquece, tá? A segunda de hoje é a missão, vai desvendar a mensagem secreta que tia Bárbara tá colocando aqui, ó. Vocês vão, para desvendar essa mensagem secreta, vocês vão ter que utilizar uma letra anterior do nosso alfabeto, dessas daqui. Por exemplo, se tem a letra D aqui, a gente vai usar a letra C. É sempre a letra anterior do nosso alfabeto, certo? A nossa terceira missão de hoje é usar a imaginação. Lembra que a gente falou sobre conto? Então, a gente vai usar a imaginação e vai imaginar um monstro bem monstruoso e vai desenhar. Usem a imaginação de vocês e desenhem um monstro bem monstruoso, certo? A nossa quarta missão de hoje, da nossa agente secreto, é desvendar o nome dessa história que tá aqui, ó. Através dessas imagens, qual é o nome dessa história? Vocês vão desvendar e mandar a foto para tia Bárbara, certo? A nossa quinta e última missão é tirar uma foto de 3 coisas redondas. Ou seja, gente, todas essas 5 missões vocês vão ter que fazer e tirar foto e mandar para tia Bárbara. Só vai ser promovido a um agente secreto quem mandar essas 5 fotos para mim, certo? Então, ó, eu vou continuar escondida esperando vocês para ver quem foi que foi promovido a agente secreto, tá? Tchau, tchau, vou me esconder. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque o teacher está great. E ó, para começar, peço logo que vocês vão buscar os livros de vocês, o material, tá certo? Lápis, caneta, pega uma água também para não precisar estar saindo toda hora, tá certo? E ó, a aula de hoje vai ser bem interessante. Vamos lá? Antes de tudo, quero dizer para vocês que estou muito animado de estar aqui e estou muito ansioso pela nossa aula no Meet e espero que vocês estejam também, tá certo? Vou estar esperando todo mundo lá no Meet. Tá, professor? Tá bom. Vamos começar a aula? Vamos! Nossa aula hoje será com o livro, tá certo? Que página? Então, as páginas que iremos usar hoje serão as páginas 37 e 38, tá certo? Então, vamos logo abrindo na página 37. Teacher, a gente já fez essa página. A gente fez parte dela, tá certo? A outra parte dela a gente não conseguiu fazer por conta do tempo, mas a gente vai fazer ela aqui hoje e agora. Combinado? Estão prontos? Vamos lá. Então, ó, nós ontem paramos no quesito 4, na verdade. A gente fez a letra A do quarto, a letra B do quarto, a letra C, D do quarto, tá certo? Mas tem a segunda parte desse quesito que a gente não conseguiu fazer, tá certo? Foi exatamente onde a gente parou. Tá assim, escrito. Agora, escreva completo, ou seja, por extenso, tá certo? Você vai e escreve mesmo.
Letra A tá perguntando quanto custa a pipoca que John comprou, tá certo? Daí você vai lá na letra A e vê o preço da pipoca. E escreve aí. Letra B tem assim, ó. Quanto custou o algodão doce do John? Aí você vai lá no quesito, vê quanto custa o algodão doce e pronto. Letra C, quanto custou o sanduíche do John, tá certo? Aí você vai lá, vê o preço do sanduíche, coloca. Letra D, quanto foi o suco de laranja do John, tá certo? Então, basicamente, vocês só vão procurar o preço dessas coisas e vão escrever nessa listinha que tem aí. Muito simples, né? Pelo amor de Deus. Vamos para a próxima? Todo mundo pronto? Vamos lá. Vocês lembram daquele quesito que a gente fez até na última aula, que tinham vários objetos com os preços desses objetos, e a gente teve que meio que contar quanto custava cada objeto, e esse objeto com esse objeto, quanto custa? Lembram, né? Muito bem. Esse quinto quesito da página 38, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Então, é bom que a gente já tá meio que preparado para isso, né? Pronto, vamos lá. O quinto quesito fala assim, ó. Olhe para a prateleira e escreva os números por extenso, tá certo? Então, ó, ele tá perguntando quanto custa esse robô. Depois ele pergunta quanto custa essa bola. Depois ele pergunta quanto custa o skate. Depois ele pergunta quanto custa esse palhacinho, tá certo? Lembrando, quem não lembrar dos números que a gente aprendeu na última aula, que foi do 11 ao 19, eu vou estar colocando aqui, ó. Aí vocês pausam o vídeo e decidem o que vocês fazem, vê se escreve, pra não esquecer isso, tá certo? Pronto, sumiu. Vamos pro sexto quesito agora. Sexto quesito, ele fala assim pra gente, ó. Siga o exemplo e descubra quanto de dinheiro você tem. Então tem aqui, ó. $2 na letra A, né? $5 plus é o que? Sinal de mais. É o que? Sinal de mais. Repete. Plus, sinal de mais. Sinal de mais, plus. Pronto. Quando um celular é do bom, por exemplo, iPhone 6 Plus, pronto, significa um mais. Vocês já sabem disso também, né? Pronto, muito bem. Então, ó, $5 plus $2. Isso dá $7. Tá certo? Então, basicamente, vocês só vão escrever os números com dólares no final. Tá certo? Então, letra B, por exemplo. $10 menos. Pronto. Fala assim pra vocês não esquecerem, tá certo? Na letra B é $10 menos $7. Aí dá, ó, $3. Vocês só vão escrever os números com dólares no final e fazer a continha. Coisa mais simples do mundo. Vocês vão fazer a mesma coisa para, ó, A, B, C, D, E e F. Tá certo? Então, quarto ano, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu tenho uma surpresa muito boa para vocês no Meet, que eu acho que vocês vão gostar. E, ó, até lá. Não faltem hoje, tá certo? Não faltem nunca, mas principalmente hoje. Eu tô ansioso esperando vocês e bye!